Aleluias. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus. Amém. Quero saudar também a amada igreja que está em casa, cultuando juntamente conosco. E eu quero dar honras e glórias ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos dando de cultuarmos ao Senhor. Mesmo estando em casa, mas nós cultuamos ao Senhor em unidade, amém? Porque nós estamos ligados no mesmo Espírito, o Espírito de vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? E vamos começar lendo um versículo da palavra do Senhor que está no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos 19, o verso de número 1. Nós vamos estar fazendo esta leitura, é um salmo de Davi, é uma música, e nós vamos estar louvando, adorando, celebrando ao Senhor nesta noite, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 19, o verso de número 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Amém? Só esse versículo. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Queridos, os céus proclamam a glória de Deus, a glória do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim que tudo que tem fôlego, louvem ao Senhor. E por isso nós somos gratos a Deus, porque Ele é o ar que nós respiramos, Ele é o nosso fôlego de vida, e por isso que eu e você, nós estamos louvando, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, amém, queridos? E eu quero te convidar, você já está aí, juntamente com a sua família, adorando ao Senhor. Eu quero te convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa. E você vai adorar ao Senhor. Você vai agradecê-lo por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio, porque é privilégio nosso. Ainda temos este privilégio de podermos estarmos unidos louvando ao Senhor, amém? Então vamos fazer esta oração e vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado a Deus pelos livramentos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso fôlego de vida. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é a nossa vida. Pai querido, e nesta noite nós queremos adorar ao Senhor neste lugar. Nós queremos te adorar, Pai, em espírito e em verdade. Pai, é em nome de Jesus que nós queremos declarar que toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo continue conosco, permaneça ministrando em nossas vidas nesta noite, Pai, e que tudo que nós fizermos seja para te honrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor nesta hora, amém. Grupo de louvor, amém. Como é bom estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Amém. Como o salmista declara no Salmo 18, pelo que ao Senhor te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Nós estamos aqui para te adorar. Cada um de nós quer engrandecer o teu nome, Senhor. Todo ser que vive declarará que só tu, Senhor, és Deus. Só tu, Senhor, és digno de todo louvor, de toda adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Toda língua confessará que só tu és Deus. Toda a criatura declarará que só tu és Deus, Senhor. Teu santo nome, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Tu és Deus de perto, Deus presente em todo o tempo. Um Deus que quer um relacionamento íntimo conosco. Senhor, faz-nos conhecer do Senhor, Pai. Faz-nos conhecer mais de Ti, Senhor. Faz-nos conhecer mais da Tua simplicidade, da Tua integridade. Tua palavra fala, Senhor, que com o benigno, Senhor, Te mostras benigno. Com um homem sincero, Te mostrarás sincero. Com o puro, Te mostrarás puro. Mas com o homem perverso, o Senhor se torna inflexível. O Senhor é Deus de amor, um Deus íntegro, um Deus verdadeiro. Possamos aprender com o Senhor, Pai. Possamos ter uma vida de intimidade. São tempos difíceis, tempos em que o nosso eu quer sempre levar a melhor, tempos que às vezes não sabemos para onde ir, mas achamos que sabemos alguma coisa. Mas são tempos que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender do Senhor, para declarar que só Tu és santo, para declarar que só Tu és digno, para dizer que nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar. Mostra-nos, Senhor, o caminho que devemos seguir. Possamos olhar para o Senhor e nos derramarmos na Tua presença. De nós mesmos nós não temos nada de bom em nós, mas o Senhor tem. E o Senhor quer nos mostrar, Senhor. Nesta hora possamos nos esvaziar de nós mesmos, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e possamos olhar para Ele como se fosse só nós e o Senhor, só Tu e o Senhor, no lugar secreto, no lugar de adoração. Possas declarar a Ele palavras de amor. Ele quer Te ouvir, Ele quer me ouvir. Tua simplicidade ensina-me, Tua integridade ensina-me, para que eu alcance a santidade.
tua simplicidade ensina-me, tua integridade ensina-me, para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Pai, tua simplicidade ensina-me, tua integridade ensina-me, para que eu alcance a santidade, para que eu te adore em verdade. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar santo dos santos, onde eu cairei diante da tua glória, onde eu cantarei sem cessar. Tu és santo, tu és santo, só Ele é santo. Tu és santo, tu és santo. Faz-me conhecer a sala do trono, o lugar santo dos santos, onde eu cairei diante da tua glória, onde eu cantarei sem cessar. Tu és santo, 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 tu és santo. Mais uma vez vamos declarar isso. Tu és santo, só tu, Senhor, és santo. Tu és santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é maravilhoso. Só o Senhor é bondoso. Só o Senhor é fiel. Só o Senhor é maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos te adorar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu amor nos escolheu e porque nós podemos te servir. Que as nossas vidas sejam um instrumento em tuas mãos, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, neste momento nós vamos estar adorando, continuar adorando aquele que é santo, santo, digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E nós vamos adorá-lo com aquilo que nós temos, tá? Nós adoramos com aquilo que nós temos para oferecê-lo. Nós adoramos com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo. E nós adoramos também com as nossas finanças, porque sabemos que através da nossa fidelidade ao Senhor,
que a obra do Senhor vai prosseguir. Vai prosseguir. E Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco para esta grande obra. Aleluia. E neste momento, você vai ter a oportunidade de estar ofertando na casa do Senhor. Nós voltamos a ter o nosso culto online, somente hoje, devido à programação que nós vamos ter com os jovens e adolescentes no sábado, mas o restante da igreja vai ter a oportunidade de ter, portanto, o culto também nos seus lares. Amém? Então, nesse sábado, o nosso culto está sendo gravado, nesse sábado. Glória a Deus. Então, você que quer ofertar ao Senhor, que tem algo para oferecer ao Senhor neste momento, você pode fazer através da conta da igreja. Está aí na tela, na sua tela, o número da conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência, da oferta, do dízimo, ou então através do MBWay, que também está aí o número do MBWay da igreja. Você pode dar um pause e fazer a sua oferta para a glória do nome do Senhor Jesus, e depois voltar, estar adorando, cultuando ao Senhor, juntamente com todo o povo do Senhor. Amém? E também, não esquecendo das nossas redes sociais, que você pode entrar, dar ali a sua opinião, deixar ali uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória. Amém? Faça isso também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, e nós vamos estar adorando ao Senhor com as nossas ofertas neste momento. Querido Deus, Pai Celestial, nós te adoramos e nós te exaltamos, ó Deus, Pai, pelo privilégio que nós temos de sermos colaboradores, de sermos cooperadores na obra do Senhor. Pai querido, a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, meu Deus. Nós queremos fazer isso com muita alegria no nosso coração. E a promessa do Senhor, meu Deus, é derramar bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Pai. Ó Deus, e repreender também o devorador, Pai, das nossas vidas financeiras. Pai, portanto, neste momento, nós recebemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida financeira, ó Deus, e prosperamos segundo a tua vontade, segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Vamos louvar o Senhor e vamos estar ofertando, então, na casa do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar e adorar o nome do Senhor, que Ele toca, Ele toca na nossa vida, toca na nossa família, toca em tudo que nós temos, e tudo que Deus toca é para transformar, amém? Oh, glória a Deus. O Senhor que vai nos tocar agora através da sua palavra, da palavra de Deus que vai ser pregada, ensinada neste momento. O pastor Daniel tem a responsabilidade, então, de trazer essa mensagem para o nosso coração. Que Deus o abençoe e que Deus fale profundamente ao coração de toda a igreja. Amém? Pastor Daniel, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais este momento de louvor e adoração que vamos ter.
ao ler a palavra do Senhor, a meditar nela, e com a graça do Espírito Santo do Senhor que está aqui connosco, vamos ser aptos, capazes a colocar essa verdade em prática também, para podermos ter aquilo que o Senhor Jesus diz, não é? A manifestação do amor por Deus. Porque Ele diz assim: ora, aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, esse é o que me ama. Da mesma forma Ele nos diz, falando sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele diz: olha, aquele que ouve estas palavras e a põe em prática é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, em que vieram as maiores dificuldades, maiores tribulações, maiores problemas na sua vida, mas ele se manteve firme. Ele esteve lá firme. A sua casa não foi abalada. Então, para nós podermos ser assim, nós temos que ouvir a palavra, meditar nela e, com a graça do Senhor, também colocá-la em prática. E a primeira graça que pedimos ao Senhor, não é de lermos o texto sagrado. Eu quero convidar-te a pegares a tua Bíblia e ler no Evangelho de Lucas, capítulo número 6. Nós vamos ler do verso 27 ao 31, um texto conhecido em que Jesus ministrou o famoso Sermão da Montanha e nos falou de vários assuntos, vastíssimos assuntos que ficaram registados nos Evangelhos, principalmente nos 3 Evangelhos sinóticos, mais o Evangelho de João, em que podemos atestar da mensagem de Cristo pregada neste famoso sermão, que cobriu várias áreas, várias temáticas da vida. E neste verso número 27, ele fala-nos sobre algo importante que os teólogos depois resumiram no verso 31 como a lei áurea da moralidade cristã. A Bíblia diz o seguinte, no verso 27, Jesus a falar ao povo: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, fazei vós assim também a eles. Ou seja, este verso 31, que diz: como quereis que os homens vos façam, fazei assim vós também com eles, é aquilo que foi definido pelos teólogos como a lei áurea da moralidade, do comportamento cristão. E nota de uma coisa importante, que o comportamento cristão só é possível com Cristo. Sem Cristo não há comportamento cristão. Eu vou explicar isso um bocadinho melhor lá na frente, mas pensa em quem rege a tua vontade. Porque quem rege a tua vontade é aquele que vai direcionar o teu comportamento. E o teu comportamento tem que ser coadunante com quem rege a tua vontade. Porque é a vontade que nos leva a agir e essa ação reflete o dono da nossa vontade. E olha uma coisa interessante. Nos dias de hoje, nós, no mundo atual, vivemos muito carentes de modelos a seguir. O mundo carece de modelos a seguir. Ainda estes dias eu estava a ler e ouvir muitos comentaristas e comentadores políticos sobre o problema da faixa de Gaza e o problema que está a acontecer sobre a guerra e consequente, já vivemos um cessar-fogo neste momento, o que é bom, graças a Deus, mas que houve entre Israel e a Palestina e os palestinianos, e mais concretamente o Hamas, não é? E muita gente a falar e a trazer a história daquele contexto, daquela guerra, de possíveis soluções. E eu li alguma coisa sobre isso e achei interessante. Alguém que falou que as lideranças políticas que poderiam trazer alguma estabilidade à região ou alguma paz, algum acordo para a região, para se chegar a um consenso, a um acordo que evitasse a morte de crianças, pessoas inocentes e de civis e tudo aquilo que nós sabemos que as guerras geram, não está a ser possível porque já há muito tempo, tanto de um lado como do outro, carecem de figuras, de líderes carismáticos, modelos de ação que pudessem inspirar os outros a seguir numa trilha
da paz e não da trilha da guerra, do confronto. E quando ele falou sobre isso, sobre modelos a seguir, e eu li sobre isso, na verdade, de um comentador, eu achei interessante, e não querendo entrar nesse contexto da guerra ou do que está a acontecer em Israel, ou melhor, não entrando só nesse contexto, porque sabemos que é um contexto bastante polarizado. Mesmo no meio cristão, há muitas divergências de opiniões sobre o que Israel está a fazer, o que os palestinianos estão a fazer, ou melhor, o que o Hamas está a fazer e tudo mais. Eu não quero entrar nessa questão, no mérito dessa questão, eu quero apenas aqui pontuar para a nossa temática de hoje sobre modelos a seguir. Modelos a seguir. Porquê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama para sermos modelos de cidadãos neste mundo, modelos dele a seguir, ou seja, como que nós desfilamos nesta passarela que é o mundo, vestidos por um designer, por um artista que é o Senhor Jesus. E nós devemos ser modelos que vestem a roupa do Senhor e saímos a desfilar por aí e que as pessoas possam olhar para nós e desejar vestir a mesma roupa que nós vestimos e andar da forma como nós andamos. É assim que os modelos famosos, supermodelos, as supermodelos fazem. Vestem aquelas roupas dos grandes designers e desfilam. E o mundo para ver, o mundo para observar e o mundo para desejar ser igual. Porque vê ali beleza, vê encanto, vê um modelo a seguir. E nós cristãos devemos ser este modelo a seguir pelo mundo. O mundo deve olhar para nós, cristãos, como um modelo de conduta. Porquê? Porque a nossa conduta vai refletir quem é o Senhor da nossa vontade. E por isso o Senhor Jesus, Ele quando fala que tudo o que vocês queiram que os homens vos façam, fazei vós também. Não é? O que Ele está a dizer, por outras palavras, em primeiro lugar, é que nós devemos exercer o amor cristão neste mundo, porque o amor cristão, o amor de Deus é aquela vestimenta com que Ele nos vestiu para nós desfilarmos neste mundo. E esse amor significa fazer o bem, inclusive para aqueles que nos odeiam. Fazer o bem para aqueles que nos querem mal, que nos desejam mal. Esse é o lado positivo do amor cristão com que Ele nos veste. E esse é o lado positivo do amor de Deus, espelhado em nós. Modelos que devemos ser para esta sociedade. Nós não devemos querer o mal daqueles que nos desejam mal. Não devemos odiar aqueles que nos odeiam. Pelo contrário, nós devemos amá-los. Há esse lado positivo no amor de Deus que significa fazer o bem àqueles, inclusive, que nos querem fazer o mal. De um lado negativo, chamemos-lhe assim, significa esse procedimento cristão, esse amor de Deus, significa não ter ressentimento, nem desejo de vingança. Não devemos nutrir, digamos assim, esse amor de Deus, não num lado negativo, mas se calhar numa outra perspectiva, em que a perspectiva positiva eu devo desejar fazer o bem mesmo àqueles que me odeiam, e do outro lado, uma outra vertente, num aspecto mais passivo, digamos assim, eu não devo desejar vingar-me. Não devo desejar procurar a vingança. Mas isto é muito importante porque a vingança, ela, como alguém já falou numa ilustração uns tempos atrás, é como eu tomar uma gota de veneno todos os dias e esperar que outra pessoa morra. Sou eu que tomo, mas eu estou a desejar que o outro morra. Nesse quesito, há uma lição que um pai deu a um filho muito, muito importante, que eu acho que pode servir de modelo para nós pensarmos sobre este tipo de ação que nós devemos ter, ou seja, a ação de não deixarmos-nos enveredar pelo caminho da vingança, mas pelo contrário, buscar o caminho do amor. Um pai foi buscar o filho à escola e o filho chegou muito irritado, chegou a casa muito irritado,
Porquê? Porque tinha discutido, tinha tido um conflito com um amigo na escola, estava com muita raiva no seu coração e ele desejava muito vingar o seu amigo e de partir para a violência e agredir o amigo. O pai apercebeu-se que ele precisava extravasar a sua fúria, a sua irritação. Não é? Então ele falou assim: filho, olha, tu queres muito tirar isso cá para fora, não queres? Então vais fazer o seguinte: estás a ver aquela camisola branca que está ali no estendal da roupa, lavadinha, branquinha, pega nestas pedras de carvão, digamos assim, nestas pedras de carvão, e começa a atirar, com toda a força que tu tiveres, começa a atirar até esvaziares o saco, essas pedras de carvão, até imagina que é o teu amigo e que tu estás a bater-lhe. A criança achou assim uma ideia um bocadinho maluca, mas com tanta sede que estava de pôr a sua irritação para fora, ela começa a fazer isso. E já exausto, já no final, já sem forças, porque atirava umas, falhava, outras acertava, e aquele desgaste de agir na raiva, agir na vingança, ele termina ofegante, e o pai disse: olha, já terminaste? E ele: sim, agora já terminei, estou cansado, estou muito cansado. Mas olha, valeu a pena. Olha como está a camisola. Olha como é que está a camisola suja, manchada. Valeu a pena porque olha o resultado que eu tive. Então o pai pega naquela criança e leva até perto do espelho e diz: olha como é que tu ficaste, meu filho. E todo o seu rosto, a sua roupa, estava ainda mais suja do que aquela camisola branca. Suja do carvão. E o pai disse-lhe: olha, será que vale a pena para poderes te vingar, ficares dessa maneira? E deixou essa reflexão para esta criança. E o que Jesus nos leva a refletir, como um pai que dá esta lição ao seu filho, é que se nós nos deixarmos enveredar pelo caminho da vingança, nós vamos nos desgastar. Vamos chegar ao final da vida ofegantes, cheios de senso de realização, porque estamos a olhar para o outro e tanto que nós conseguimos atingir o outro, aquela pessoa que foi a causadora da nossa irritação, que nos aborreceu, nos fez mal, como diz a palavra de Deus, mas olhem o resultado que vai ter na nossa própria vida. Eu gosto de alguns clássicos da literatura, um deles é o clássico do escritor francês Alexandre Dumas, que fala sobre o Conde de Monte Cristo, a história do Conde de Monte Cristo, inclusive reproduzida já em filme algumas vezes, em que um homem é traído pelos seus 3 amigos no dia do seu casamento, e isso leva a ficar, creio que cerca de 12 anos preso, perdendo a família, perdendo a esposa, perdendo tudo. E ele assim consegue fugir da prisão, ele passa o resto da sua vida a engendrar um plano para poder se vingar dos seus 3 amigos, e no final do livro, no final da trama, ele consegue. Passaram-se muitos anos e ele consegue destruir por completo os seus inimigos. E o que nós sentimos nas últimas páginas, ao ler o plano da vingança sendo todo concretizado finalmente, e ele partindo para o mar no seu barco, é que esses anos todos engendrar esse plano de vingança e sendo consumado, transformaram aquele homem num homem tão frio, tão vazio, e cuja dor do seu coração ainda estava tão presente como há muitas décadas atrás, quando ele foi lançado no primeiro dia na prisão por causa da traição dos seus amigos. A conclusão é que ele desperdiçara a vida dele toda e a dor do seu coração não tinha ido embora. Amados, Jesus nos chama a ser modelos, não que enveredem pelo caminho da vingança, mas pelo caminho do amor. Pelo caminho do amor. Tu podes dizer nesse sentido, não é? E podes chamar a atenção e dizer assim: Daniel, mas assim como na história de Conde de Monte Cristo, assim como na história desse menino, às vezes como situações na minha própria vida, eu estou a ser injustiçado, eu estou a ser aborrecido sem causa alguma, a pessoa me está a odiar e não tem razão nenhuma, está-me a fazer mal e eu não sou culpado de nada e eu estou a ser injustiçado. Eu tenho razões para agir da maneira que eu ajo. Meu amado, minha amada, o que eu te quero dizer é exatamente isso.
não quer dizer que não te façam mal. O Senhor Jesus não disse que as pessoas não te iam fazer mal ou que não estavam-te a fazer mal e que tu eras culpado disso. Às vezes estás a ser alvo de uma grande injustiça. É verdade. É verdade. Mas o que Jesus nos chama é a algo superior, a viver o caminho do amor. E o caminho do amor não olha para a justiça, mas olha para o perdão que pode ter. Neste caso, que pode dar. Porquê? Porque se tu escolhes perdoar, escolhes não viver aquele sofrimento que advém desta situação. Eu não quero com isto dizer que nos vamos calar em relação ao mal. Pelo contrário, nós como cristãos temos o dever, a obrigação de continuar a identificar as situações más. Isto significa que nós devemos nos opor ao mal. O amor genuíno, ele resiste ao mal e desafia os erros contra as outras pessoas. Ou seja, nós temos que parar para pensar que nós não somos coniventes com o mal, mas a questão é quando a pessoa nos faz mal e isso nos afeta, nós podemos responder de uma forma totalmente diferente, uma forma não vingativa. Porquê? Porque o espírito guia da vida do cristão é isto que Jesus nos disse. Tudo o que queres que os homens façam, fazer assim também a eles. Se tu queres agir em vingança, saiba que em algum momento alguém vai agir de forma vingativa contigo. E entramos aqui num ciclo vicioso que pode demorar gerações, que se veja os famosos casos das vendetas italianas. Ou seja, as vinganças porque a pessoa, a família se sentia, digamos assim, ofendida pelo outro e ia lá e matava um membro da família do outro e depois o membro da a outra família ficava, de certa maneira, ofendida, ia lá e matava a outra família e andavam assim durante gerações, ódios que eram passados de geração em geração. De geração em geração. A questão é que Jesus nos chama a ser um modelo a seguir para nós acabarmos com o ódio, acabarmos com a vingança e passarmos a olhar da perspectiva do amor, do exercício do amor de Deus. E porquê? Porquê que Jesus nos chama a isso? Porque Ele quer que nós sejamos modelos a seguir. E nós temos que ter consciência do valor eterno que os nossos atos têm. Nós não podemos pensar apenas no imediatismo, não podemos pensar só aqui no agora. Nós precisamos pensar que, como modelos a seguir, tudo o que fizermos vai ter um peso da eternidade. Vai marcar vidas de outras pessoas. Porque nós somos aqueles em cujos olhos do mundo estão postos. Porque o mundo está sedento pela manifestação dos filhos de Deus. E se nós não nos manifestamos como filhos de Deus, e como é isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter Cristo como verdadeiro Senhor da nossa vontade. E Ele vai guiar a nossa vontade a fazer aquilo que Ele nos manda fazer, a cumprir aquilo que Ele nos disse para fazermos. Porque Ele não nos deixa sós. Ele não nos disse que seria fácil, quando nos batem numa face, dar a outra face. Mas Ele disse que estaria connosco. Ele nos leva, através do seu Santo Espírito, a sermos capazes de sermos modelos a seguir. Porque Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos orienta, Ele nos acalma. E Ele nos leva a pensar num caminho mais excelente. Não o caminho da vingança, mas o caminho do amor. O caminho do amor. E sabem uma coisa interessante? É que nós muitas vezes reduzimos a palavra amor a um sentimento. E eu já falei disso várias vezes. Que amor não é sentimento. Amor não é sentir algo. Não é? Sentimento é uma coisa volátil. Não é? Sentimento é uma coisa que vem e vai. O amor é a vontade expressa num comportamento. Ok? É uma vontade expressa no comportamento. E eu quero dizer que a palavra, até utilizada já desde as traduções bíblicas mais antigas, não é? Mais do que amor, falava em caridade. Claro que nós hoje em dia entendemos a caridade, no contexto atual, apenas como dar uma esmola, ajudar o pobre. E é muito redutor daquilo que a palavra caridade significa. E se calhar utilizamos mais a palavra amor pela questão da sublime do amor. Mas, obviamente, caridade é muito mais do que dar esmola. Caridade
é, digamos assim, o exercício da moralidade cristã. Ou seja, o que é moralidade cristã é exatamente o comportamento que um cristão deve ter, como modelo a seguir. E exercer caridade em relação aos outros, ou seja, porque o Senhor Jesus nos amou, nos mandou amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, significa dar ao outro, poder dar ao outro. E eu acho muito interessante quando nós pensamos em dar ao outro. Porquê? Porque o texto depois da vingança fala sobre o que o outro te pedir e que nós devemos dar. E muitas das vezes isso significa exercer caridade, aqui no sentido realmente do termo dos nossos dias, caridade, dar. E não apenas dar uma esmola. Porquê? Porque, sabe de uma coisa? A caridade dos nossos dias, ou sermos solidários, a solidariedade dos nossos dias, pode ser, não em si, mas a forma como é exercida, pode ser uma pedra de tropeço. Pode ser um engano muito subtil que nos leva a cair em amarras perigosas. Porquê? Porque normalmente, amados, quando pensamos em caridade ou em esmola, a ideia é dar umas moedas a um pobre, alguém que nos pede num semáforo, alguém que precisa assim de alguma coisa, e nós normalmente vamos e damos daquilo que temos a mais, daquilo que nos sobra, daquilo que é excedente na nossa vida, e tiramos algumas moedas ou tiramos o que for. Nós olhamos para aquilo que nos sobra e damos daquilo que nos sobra. E eu acho interessante, no livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis falou algo interessante sobre essa questão do exercício da caridade, que ele diz que se a caridade, sendo a moralidade cristã em ação, é dar mais do que aquilo que nos sobra. Porque se a nossa caridade não nos pesar ao menos um pouco, então diria que está pequeno demais. Ou seja, C.S. Lewis falando que se não nos custasse pouco, alguma coisa, ou pelo menos um bocadinho, sermos caridosos, sermos doadores, então nós estaríamos, se calhar, a ser pequenos no exercício da nossa caridade. Ou seja, já não seríamos aquele modelo que Jesus nos chamou a ser. Seríamos alguém que está a fazê-lo, se calhar, por outros motivos. Não entrando aqui numa temática muito aprofundada, porque o tempo não permite, mas pensemos o seguinte: se nós apenas damos daquilo que sobra ao outro, de facto não nos custa assim tanto. E se não nos custa assim, será que estamos a exercer em amor? Será que estamos a doar em amor? Eu deixo esta pergunta porque Jesus, antes de falar, olha, tudo aquilo que te pede dá, e se ele levar a tua capa, não entres em contenda, Jesus está a dizer assim: olha, muitas vezes vai-te custar o dar. Muitas vezes vai ser difícil, mas é melhor abdicares, não entrares em questões. Não entrares nessa questão de querer de volta, querer a restituição. O que muitas das vezes nós fazemos, como eu disse, a caridade pode ser entendida no sentido cristão, de uma forma como a Bíblia nos ensina, mas muitas vezes não é, e é um sutil engano que pode nos conduzir a caminhos enganosos. Porquê? Porque muitas das vezes nós somos caridosos e apenas exercemos essa caridade com aquilo que nos sobra, que não nos custa. E como não nos custa assim tanto, se calhar exercemos por descargo de consciência e não por exercício do amor. Porque amar muitas vezes é abrir mão do nosso conforto, abrir mão daquilo que nós desejávamos fazer, abrir mão daquilo que nós ansiávamos, sonhávamos fazer. Muitas vezes nós temos que parar para pensar, amados, quando eu estou a ser caridoso, estou a fazer alguma doação, se eu estou a fazê-lo apenas com aquilo que me sobra, que não me faz falta, ou se eu estou a doar aquilo que me custou um bocado. Ou se aquilo que eu vou doar, ou na quantidade que vou doar, até porque não há uma medida certa da doação. Ok? Não há um valor certo da doação, mas aquilo que eu vou doar, se me está a custar alguma coisa. E às vezes, amados, o custo que
que eu tenho que ter para doar ao outro, às vezes é um custo da minha luxúria supérflua. Estou eu deixar de gastar, se calhar, com os meus desejos tão supérfluos, tão vaidosos, para poder ajudar o outro. Acho que eu me fiz entender. Nós devemos, muitas das vezes, abrir mão de algumas coisas para podermos ajudar o outro. Abrir mão de alguns desejos para poder melhorar, ainda que seja um pouquinho, a vida de alguém. A todos os níveis. E principalmente na parte financeira. Porque se dermos só o que sobra, nós podemos ser pouquinho caridosos. E esse pouquinho, eu atrevo-me a dizer que muitas vezes é apenas para descargo de consciência. Eu fiz a minha parte. Só que Jesus chama-nos para sermos modelos a seguir. Não para fazermos as coisas por descargo de consciência. Para que possamos dizer, como Paulo disse, ser meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu faço aquilo que vi meu Senhor fazer. E o Senhor Jesus, depois deste sermão, alimentou a multidão. Com 5 pães e 2 peixinhos. Isso dá-nos que pensar. Sabem, amados, a caridade também não pode exigir que nós ponhamos em risco a nossa própria situação. Porque é verdade, se no modelo perfeito de sociedade que a Bíblia nos diz e nos orienta, esse modelo perfeito de sociedade, nós temos as pessoas a ajudar as outras de forma despretensiosa, também temos que todos contribuem para poder comer. Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Certo? Ou seja, que ninguém seja pesado a ninguém, mais na medida que o infortúnio assim o diga. Traduzindo isto por miúdos, o que eu quero dizer é que muitas das vezes, quando falamos em caridade e colocando as coisas nos termos que eu coloquei ainda agora, podemos ter situações particulares. Eu estou-vos a falar num sentido mais amplo, mas depois aplicares isso à tua vida, podes pensar, olha, mas eu tenho familiares, amigos, pessoas próximas que estão sempre muito necessitadas e eu sou impelido muitas das vezes por esse amor cristão a ajudar e a ajudar continuamente. Certo? Tu deves ser impelido a ajudar e a ajudar na medida que possas e até, de certa maneira, algo que te custa alguma coisa. O que tu nunca podes é ajudar na medida em que pôs em causa a tua própria subsistência, a tua própria situação, a situação da tua família. E isso é muito importante. Ok? Isso é muito importante. Porquê? Porque muitas das vezes, colocando o amor ao próximo de tal maneira grande e o exercício da caridade de tal maneira grande, como um valor de tal maneira absoluto, que nós nos esquecemos de nós mesmos, esquecemos da nossa casa. E olha, importante, a lei áurea do Senhor Jesus diz: ama a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ok? Nós só conseguimos amar o próximo a partir do momento que nos amamos a nós. Nós só conseguimos amar o próximo na medida que nós nos amamos a nós. Nós não podemos colocar, assim como nós amamos a nossa existência e nós não podemos colocar em causa a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, como nós não podemos colocar em causa isso, nós também não queremos colocar em causa da outra a sobrevivência do outro. Ok? Então nós vamos agir com equilíbrio. E é isso que é importante. Porque caridade, no sentido cristão, como eu falei, não é uma emoção. É uma vontade que temos sobre nós e sobre os outros. Caridade como o amor. Aqui uso a palavra como sinónimos. E sabes uma coisa? A Bíblia nos orienta, para terminar, que não devemos preocupar-nos demais, porque às vezes perdemos muito tempo a preocupar-nos, eu não amo o meu vizinho como o Senhor Jesus me manda a amar. Eu não amo a pessoa que me é próxima, aquele colega de trabalho que já nos fez tanto mal, como o Senhor Jesus nos manda amar. Amar os nossos inimigos. Eu não amo. E fico ali, tempos e tempos, a remoer aquilo e a dizer: eu não consigo amar como Jesus me mandou. Eu não consigo fazer como Jesus me mandou
Sabe uma coisa? A forma mais fácil é simplificada. O que Jesus disse, não tem segredos. É como Jesus disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ou seja, em vez de nós preocuparmos tanto em ficar a pensar o tempo todo que não amo o meu vizinho, não amo o meu colega de trabalho, eu não amo aquela pessoa que me fez tanto mal. Em vez de parares a tua vida o tempo todo só pensares nisso, age como se o amasses. Age como se o amasses, ainda que não o ames. Não sinto sentimento nenhum de amor por ele, não tenho empatia, nem simpatia. É exatamente isso. O amor não é empatia, não é simpatia. Ok? Amor é vontade em ação. Age como se o amasses. Porquê? Porque quando começas a comportar-te como se amasses alguém, vais acabar amando a pessoa mesmo. Toma essa decisão na tua vida. Para de remoer acerca dos sentimentos, porque Jesus não te mandou ter sentimentos pelos outros, mandou-te ter comportamentos. Como modelo a seguir vais ter esse comportamento. E a melhor forma de tu amares e seres caridoso com alguém é começares a agir como se o amasses. Ok? Não fazendo o mal e, pelo contrário, fazendo-lhe o bem. O bem, perguntou o povo, quem nos mostrará o que é o bem? O Senhor Jesus. Ele nos mostrou quem é o bem. Ele nos mostra sempre o caminho reto. Ele é que nos leva a distinguir as luzes das trevas. Ele nos mostrou que é o bem. Exerce o bem sobre o teu próximo. Aquilo que queres que ele te faça, faz tu também. Se queres ser bem tratado, trata-o bem primeiro. Age em amor para com os outros, ainda que não os ames de facto. E podes correr o bom risco de realmente passares a amar. Amar o teu vizinho, o teu colega de trabalho, amar aquela pessoa que te faz a vida negra. A melhor forma de o fazer é o amar. Dessa maneira, não só estarás a cumprir a palavra do Senhor, mas de certeza que irás atrair bênção para a tua vida, porque o Deus da palavra é aquele Deus que nunca se esquece da sua palavra. E Ele abençoará todos aqueles que muitas vezes têm fome e sede de justiça. Ele fará com que sejam satisfeitos. Fará com que sejam satisfeitos. Trilha um caminho de perdão. Exerce a caridade. Vive o amor. E seja um modelo a seguir nesta sociedade. Que Deus te abençoe e possa fazer de ti um exemplo para os outros seguirem. De alguém que não instiga o ódio, não suscita a guerra, mas é um ministro da paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.